Amém. Só um minutinho que eu vou pôr a apresentação aqui que caiu. Hoje é o estudo 14. Estamos no final, gente. Foi muito, muito rápido esses estudos aqui do Apocalipse. Estamos chegando ao fim. Assim que vocês verem aí... Aqui apareceu já. Oh, beleza. Chegando ao fim, literalmente. Literalmente mesmo. Tem essa também. O fim do estudo e o fim dos tempos. Fim dos fins. Então, Bom, então vamos lá. Vamos dar uma recapitulada aqui no estudo passado. A gente estudou sobre as 7 últimas pragas, né? Os 7 últimos juízos de Deus sobre os perdidos. Vamos relembrar aqui, se a gente pegar ali no capítulo 14, a gente vai ver que chegou a hora da ceifa, né? Ali a partir do verso 14, capítulo 14, verso 14, o anjo chega assim para João e diz que chegou a hora da ceifa. O que é essa época, né? Vocês lembram que Jesus lhe ensinou a parábola sobre o joio e o trigo? Que o trigo não pode ser arrancado antes, quer dizer, o joio não pode ser arrancado antes porque acabaria arrancando também o trigo. Então, os dois precisariam crescer juntos. E aí, na hora certa, seria ceifado o joio, ia ser jogado fora e ficaria o trigo. Quando ele estivesse fortalecido, assim, digamos assim, né? Então, essa ceifa aqui é o anjo, Jesus dando a ordem para o anjo que chegou a hora da colheita, chegou o fechamento da porta da graça, que a gente chama, né? E nesse momento foram decididos todos os casos, seja aqueles que foram salvos ou aqueles que vão ser perdidos. Nesse momento, terminou o juízo investigativo que Jesus está fazendo no céu. O ministério no santuário celestial que ele está intercedendo por todo aquele que se arrepende e pede perdão em seu nome. Então, antes das 7 pragas, é feito esse fechamento da porta da graça. A partir de então, não tem mais mudança de lado. Quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. E aí, então, depois que são decididos todos os casos, vem as 7 pragas. Então, esses 2 momentos da história aqui ainda não chegaram. A gente ainda está com a porta da graça aberta. Ainda é o momento de decisão que a gente pode se arrepender dos nossos pecados e ter o nome escrito no livro da vida. Para quando ocorrer a volta de Jesus, a gente subir com ele aos céus, ter o corpo glorificado e subir com Jesus aos céus. Então, a gente viu no estudo passado que as 7 últimas pragas, elas não atingem o povo salvo, elas só atingem os perdidos. Então, elas são realmente juízos de Deus para aqueles que não aceitaram Jesus. Então, tendo esse contexto, tendo esse panorama que a gente sabe que ainda vai ocorrer, um momento mais para frente vai vir o fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas, é nesse contexto que a gente vai entrar no estudo de hoje. E ele vai dar uma ampliação do que foi o capítulo 13. Se a gente relembrar lá, no capítulo 13 tem 2 bestas, uma que sobe do mar e uma que emerge da terra. E a gente identificou pelo estudo que a besta do mar vem a ser Roma papal na sua fase religiosa, né? E a besta do mar vem a ser os Estados Unidos da América, que é o último poder político que vai ter uma influência global aqui nessa terra. Então, o capítulo 17, que é o estudo de hoje, vai dar uma descrição maior da queda desses 2 poderes, do julgamento desses 2 poderes, da sentença que Jesus vai dar sobre esses 2 poderes, declarando que eles estão perdidos. Então, chega um momento da história que a porta da graça já está fechada. E Jesus vem para dar a sentença do julgamento. Ele vem para derrubar esses impérios que perseguem o povo de Deus. Então, é nesse contexto que a gente vai fazer o estudo de hoje.
Beleza? Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Qualquer problema vocês falam. A Norma entrou? Ah, a Norma entrou. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tô atrasadinha, mas Acabou de cheguei. começar aqui. Que bom. Ah, que bom. Boa noite, Então você já pode chegar lendo pra gente aí o verso 1 e 2 do capítulo 17. Nossa. Já vou te pegar de calça curta aí, porque você atrasou. O verso 1 e 2 do capítulo 17. Isso. Tá, só um pouquinho aqui. Tá na tela também, se você preferir. Não tá na tela, não. Não tá aparecendo? Não. Tá, vamos lá. Pode. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, o capítulo começa com a descrição. Oi? O capítulo começa com uma descrição da grande meretriz. A gente vai ver o que significa esse simbolismo dessa mulher que é chamada de meretriz. E aqui João fala que um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, foi falar com ele. Quem seria esse anjo das 7 taças? É justamente um dos anjos das 7 últimas pragas. Ali nas 7 últimas pragas fala que 7 anjos com 7 taças vieram dar o julgamento, vieram pregar o juízo de Deus, executar o juízo de Deus. Então, depois, entre as 7 últimas pragas, vem o julgamento dessa grande meretriz. E é isso que o anjo vem mostrar para João dessa vez. E aqui a gente vê que essa meretriz, ela está sentada sobre muitas águas. A gente já começa a ter um paralelismo com o capítulo 13, da besta que emerge do mar. É o mesmo simbolismo de águas. É um poder que surge de povos, nações, um poder que envolve muita gente, um poder que surgiu de um movimento populacional muito grande. Então, a gente já tem um paralelismo com o capítulo 13 aí. E ele diz que essa meretriz, ela se prostituiu com reis da terra e com o vinho da sua devassidão, ela embebedou os que habitam na terra. Então, a gente vê que esse poder, ela tem um envolvimento político também, que ela se prostitui com os reis da terra. E essa meretriz, ela é denominada como uma prostituta. A gente vai ver que tem paralelismos também com mulheres. Se a gente pegar no capítulo 12, por exemplo, a gente lembra que também surgiu uma mulher ali. Se a gente pegar no capítulo 6, 12, capítulo 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para nele a sustentem durante 1260 dias. A gente já definiu no estudo que mulher em Apocalipse simboliza a igreja de Deus. E a gente estudou ali que essa igreja foi perseguida por 1260 anos. Então, mulher em Apocalipse é sinônimo de igreja. Então, a gente tem no capítulo 12 uma mulher pura, que a gente lembra que ela era vestida de branco, ela tinha a lua sobre os seus pés e uma coroa como o sol, simbolizando a igreja pura de Deus. E a gente tem aqui no capítulo 17 uma mulher prostituta, porque ela se prostituiu de doutrinas humanas, doutrinas de reis e habitantes da terra. E com essas falsas doutrinas, ela embebedou os habitantes da terra. Então, a gente vê aqui o paralelismo de igreja pura e igreja impura, ou igreja que não segue os preceitos bíblicos. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Apareceu agora? Eu não estou vendo nada.
Para mim aparece. Para mim, não. Talvez vocês tenham que clicar aí na bolinha que está Tá o transmitindo. primeiro slide. Que bolinha? Na bolinha que... Ô, tia Márcia, na bolinha que está aparecendo o slide. Às vezes não está na sua tela. Não tem bolinha nenhuma aqui. Bom, então aqui, como eu disse, o anjo com as taças simboliza um anjo das 7 pragas, que veio dar essa notícia para João. E o assunto da visão do capítulo 7 é o julgamento dessa meretriz. A gente vai ver o que significa julgamento nesse contexto. A gente tem aqui que julgamento, no original grego, né, ele é definido em 2 palavras, que é crisis e crima. Crisis quer dizer um julgamento, um juízo em andamento, um julgamento que ainda não teve a sua execução, a sua sentença dita. Então, esse é um tipo de julgamento no original grego, né? Mas também tem outra palavra no original grego para julgamento, que é crima. E esse julgamento é o resultado da sentença. É quando o juiz ele fala o resultado, se está absolvido ou se está condenado. Se ele é positivo, se o julgamento foi positivo ou negativo. Então, esse contexto aqui de julgamento do primeiro verso é justamente esse clima, porque é a execução da sentença. É o juiz dizendo, pronunciando se o caso foi absolvido ou se ele foi condenado. Por que acontece isso? Porque a gente já viu que antes das pragas a porta da graça já foi fechada. Então não tem mais como o perdido se arrepender e ser salvo. Porque vai chegar no momento que Deus tem que terminar o juízo, ele tem que pôr um fim nesse grande conflito. Então ele vai definir quem está salvo e quem está perdido. Então esse julgamento aqui do capítulo 17 já foi encerrado. Ele só vai dar a sentença aqui agora. Então vamos para o próximo slide aqui. Esse capítulo 17 ele pode ser dividido em 3 partes. O verso 1 e o verso 2 é a fala do profeta João. Do 3 ao 6 é a descrição dos símbolos que João entende. A gente vai entender o que cada símbolo significa. E do verso 7 ao 18 é a explicação que o anjo dá para João. Então vamos seguir. A gente vai ver o que significa os símbolos que tem nesse capítulo agora. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem interromper a qualquer momento, tá bom? Eu vou pedir para... Celita, você pode ler o verso 3, fazendo favor? Posso sim, Dani. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Obrigado, Felipe. Então, aqui, o anjo, ele leva João em espírito para o deserto. Esse em espírito aqui quer dizer em visão. Quando na Bíblia fala assim, transportou-me o anjo em espírito, é que o João teve uma visão do que estava acontecendo, do que iria acontecer no tempo do fim, né? E ele é transportado em visão até um deserto. E nesse deserto, a mulher está montada numa besta escarlate. A gente vai ver o que significa essa besta também. Mas ela tem nomes de blasfêmia. A gente já vê que é uma besta que se opõe a Deus, né? E ela tem também 7 cabeças e 10 chifres. A gente já viu algumas vezes em Apocalipse também esse simbolismo. A gente já entendeu que 7 cabeças e chifres simbolizam reinos, poderes políticos, reis. Então a gente já começa a ter lembranças do que a gente já estudou no Apocalipse. Então, como eu disse, o capítulo 17 vem dar uma ampliada nos poderes que a gente já estudou, no capítulo 12, 13. Então, a gente vai ver mais o que o anjo mais fala aqui. Eu vou pedir para a Josi ler para a gente o capítulo 4, o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura
e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Beleza. Então, diferente daquela mulher que a gente já viu no capítulo 12, essa mulher, ela está adornada de ouro, né? Ela está vestida com roupas, assim, digamos, suntuosas. Muitos dizem que nessa época aqui de João, uma prostituta era identificada de longe. Ela se vestia diferente, ela se adornava diferente, o cabelo dela era diferente. Então, todo mundo na cidade que via essa mulher reconhecia que ela era uma meretriz. Então, o anjo fala aqui para João essas características de realmente uma mulher impura, uma mulher que se prostitui. E ela tem na mão um cálice de ouro que transborda abominações. A gente já vê que ela usou de falsas doutrinas, que o vinho simboliza isso, falsas doutrinas, a sedução, a falta dos sentidos, né, sentidos atordoados, tudo isso é os símbolos do vinho. Então, essa meretriz, ela está embebedando os habitantes com essas imundícias, essas falsas doutrinas. Mais um verso aqui com os detalhes dessa mulher. Vou pedir para o Rodney ler. Verso 5. Na sua fronte... Oi? Tá de boca cheia ainda ou pode ler? Não. Eu já posso, já. Beleza. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Valeu. Então, essa mulher, além de ter filhas, além dela ser mãe, né, ela tem um nome que simboliza Babilônia, a grande. Então, para a gente entender um pouquinho o que significa Babilônia, a gente tem que voltar lá em Gênesis, lá na Torre de Babel. O nome Babilônia vem justamente de Babel. Babel, Babilônia. Tem tudo a mesma raiz da palavra. E lá na Torre de Babel, a gente sabe que eles queriam elevar o seu nome, eles queriam ser como Deus. Por isso que eles começaram a construir essa torre. Eles queriam engrandecer seu nome, eles queriam ter uma cidade forte, uma cidade que seria a prova de um novo dilúvio. Por isso que eles construíram essa cidade alta, essa torre que seria uma cidade que iria até os céus. Eles buscavam chegar aos céus. É o simbolismo que eles procuraram ser Deus, engrandecer seu nome, não deixar a cidade passar num novo dilúvio. Eles se colocaram no lugar de Deus. E é daí que vem essa palavra Babilônia. Vem desde lá de Gênesis, desde o começo da humanidade praticamente. E depois, lá no livro de Daniel, a gente tem também Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia. Inclusive, Babilônia, ela foi construída no mesmo local, na mesma região ali que foi construída a Torre de Babel milhares de anos antes. A Bíblia fala ali que ela foi construída no Monte Sinar. As duas, tanto Babilônia, a cidade, como a Torre de Babel, ela foi construída nesse monte. Então, ela tem a mesma posição geográfica. Então, por isso também que ela tomou esse nome de Babel, Babilônia, tudo a mesma raiz ali. E no reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, o sonho da estátua, que a gente já comentou aqui algumas vezes. E essa estátua, ela simbolizava, Daniel deu a interpretação do sonho para ele, que o reino dele passaria. Ele era a cabeça de ouro, ele tinha muito poder, muitas riquezas, por isso que ele é o ouro, mas o reino dele passaria. E viria outro reino depois dele. E Nabucodonosor também não aceitou isso. Ele não queria que o reino dele passasse. Ele queria que o nome dele se prolongasse durante toda a história. Então, nesse contexto, ele criou uma estátua inteira de ouro, dizendo assim, que o reino dele não passaria. E o nome dele seria lembrado por toda a eternidade. E aí, na cerimônia de estreia dessa estátua de ouro, ele implementa um decreto que todos os habitantes da cidade teriam que se curvar à cidade, teriam que aceitar a adoração a ele, ao rei de Babilônia. E quem não fizesse isso seria sentenciado com a morte.
seria jogado na fornalha ardente. E aí todos se curvaram, menos os 3 amigos de Daniel, que a gente estuda ali no capítulo 2, 3 de Daniel. Somente 3 pessoas não se curvaram ao rei. Então, ele cumpre essa sentença de morte, ele joga os 3 na fornalha, só que eles não morrem, eles não se queimam. A Bíblia diz que as roupas deles não se queimam, nem o cabelo deles é queimado. E aí o rei Nabucodonosor, ele olha para dentro da fornalha e ele vê 4 pessoas. E ele vê um que ele diz que é semelhante ao Filho do Homem. Então Deus protegeu ali os 3 habitantes, os 3 que não se curvaram à estátua. E depois disso, eles governaram algumas partes de Babilônia, esses 3 amigos. Eles ganharam uma influência ali com o rei, justamente porque eles serviam ao Deus verdadeiro. E Nabucodonosor, ele entendeu isso. Então, esse simbolismo de Babilônia aqui do capítulo 17 vem desde lá de Gênesis. Então, tudo durante a história que desvia a atenção de Deus, que quer se colocar no lugar de Deus, todos esses poderes, esses reinos, eles são Babilônia na Bíblia. Tudo que envolve falsas doutrinas, mentiras, se colocar no lugar de Deus, tentar ser como Deus, tudo isso, durante toda a história da Bíblia, se traduz como Babilônia. E por isso também que a Babilônia do capítulo 17, essa meretriz, ela tem filhas, porque essas falsas doutrinas, elas impregnaram por vários ramos da humanidade, por vários reinos e poderes. Então, é mais ou menos esse o significado, que o contexto de Babilônia e dessa meretriz. Não sei se ficou claro, se vocês quiserem que comente mais alguma coisa. É como se a Babilônia fosse, assim, o começo, né? E aí logo fala que ela é a mãe, né? E aí tem as filhas. Então, todas essas abominações... Oi? Fala mais alto. Todas essas abominações ali que a meretriz fala, tem como, vamos dizer assim, raiz a Babilônia, né? Que é essa coisa... Babilônia é bagunça, confusão. Então, essa bagunça que a gente vê hoje, né? Cada um, igual a gente falou antes, cada um acreditando numa coisa, cada, né, igreja pregando uma coisa. É uma bagunça isso. Então, essa questão da Babilônia é mais ou menos isso, né? Isso que a Marisol falou é muito importante também. O significado de Babel, de Babilônia, é confusão. Por isso que na Torre de Babel ali, Deus confundiu as línguas, para eles não levarem esse plano para frente. Então, Babilônia, o significado da palavra é toda essa confusão que acontece. A gente tem hoje em dia mais de 40 mil denominações religiosas cristãs. Então, como pode? Todas essas 40 mil têm a verdade, a gente vê que as doutrinas são muito diferentes uma das outras. Então, qual que tem a verdade, qual que tem a mentira, porque não pode todas ter a mesma verdade. A verdade é uma só, a verdade está na Bíblia. Então, a gente vê muita confusão, principalmente hoje em dia. Tem várias denominações e várias religiões que a gente tem hoje em dia. Ô, Toninho. Sim. Eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas é só abrir um parênteses que eu estava comentando com o Cauê, inclusive, e com a Lid. Depois da Torre de Babel, foi feito várias línguas, né? Foi confundido vários povos, né? E hoje as igrejas pentecostais, eles começam a enrolar a língua lá e dizendo que é dom de línguas e tal. Mas, na verdade, o dom de línguas não era isso. O dom de línguas era para os discípulos ir, no caso, em outras cidades que tinham mudado o idioma para poder pregar. Só que as igrejas pentecostais pegam e enrola tudo lá, dizendo que estão tendo dom de língua, entendeu? Então, a gente é interessante pontuar isso aí, porque foi nessa época, na época da Torre de Babel, que mudou, no caso, a língua do povo, e daí que surgiu o dom de línguas, né? Mas só que as igrejas pentecostais confundem muito, né? Distorcem, né? Essa é a palavra. O dom de línguas, ele, na verdade, ele só é útil realmente quando você pode pregar, falar de Deus, pregar o evangelho em outra língua. Se você só ficar lá enrolando a língua e falando coisas que ninguém vai entender, então qual que é a necessidade, né? Não faz mais ou menos.
seria exatamente isso, né? Se ninguém vai entender, se não vai ter utilidade aquilo ali, então meio que é igual ficar enrolando a língua, fazer uma oração na sua língua mesmo, porque só Deus vai ouvir, você não precisa falar numa língua estranha. Exatamente. E se a gente pegar lá no livro de Atos, o movimento de Pentecostes, o dia de Pentecostes, Deus estava justamente revertendo o que ele fez na Torre de Babel. Na Torre de Babel ele confundiu as línguas e no Pentecostes todos entendiam a mesma língua. Então ele estava revertendo Todos se entendiam, revertendo o que ele fez, a confusão de línguas na Torre de Babel. E como você disse, foi justamente para pregar a palavra. E tanto é que ali no livro de Atos, depois disso, ele diz que um dia só 3.000 pessoas se converteram, justamente porque todas entendiam os que os discípulos estavam pregando. Então, daí que nasceu o movimento pentecostal, esse dom de línguas que a gente conhece hoje. Mas não tem realmente nada a ver com falar línguas que ninguém entende. Todo dom de línguas da Bíblia foi para a pregação da palavra de Deus, para a pregação do Evangelho. Algo útil, né? Com certeza. Então, vamos lá para a próxima descrição dessa mulher. Eu vou pedir para a tia Márcia ler, verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantada. Então, aqui na visão de João, ele fica espantado, né? Por que ele ficou espantado? Ali no capítulo 12, ele viu a mulher pura, a igreja verdadeira, que foi levada para o deserto para ser mantida viva, para ser cuidada por Deus. E aqui no capítulo 17, ele viu uma mulher, o oposto daquela mulher do capítulo 12, né? É uma mulher embriagada com o sangue dos santos. É um movimento que perseguiu os santos de Deus, o povo de Deus. A gente já viu que muito sangue foi derramado, né? Na pregação do Evangelho. Então, é esse simbolismo também, né? Sim, é um movimento que a gente já estudou, que aconteceu na Idade Média, né? Que a igreja perseguiu quem não seguia as suas doutrinas. Doutrinas que eles foram inventando, que eram tradições de homens. Eles perseguiam e matavam as pessoas que não seguiam essas doutrinas. E é por isso que a mulher aqui está embriagada com sangue. E o sangue das testemunhas de Jesus. Ainda é bem claro o verso em falar assim. O sangue que ela está embriagada é o sangue das testemunhas de Jesus. Então, João tem, de alguma forma, a visão do que aconteceu na Idade Média. Toda essa perseguição que aconteceu. E com isso ele ficou espantado. Ele achou uma barbaridade o que iria acontecer. Próximo verso. Vou pedir para a Marisol ler. 18. Verso 18, capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a gente já viu aqui que ela também é uma cidade. E ela dominava sobre os reis. Ela tem um poder de alcance global, né? Um poder universalmente conhecido. Então, a gente tem algumas características. Só um minutinho que eu perdi o slide aqui. A gente tem algumas características dessa meretriz, que a gente pode fazer um paralelo muito grande com o capítulo 13. A gente vê que é a mesma visão do capítulo 13, é o mesmo poder que emergiu do mar no capítulo 13. Então, a gente tem alguns versos aqui para comparar. Só um minutinho. Pronto. A gente tem aqui a descrição, um resumo da descrição que a gente leu aqui, né? Ela está sentada sobre muitas águas, igual a besta do mar. Ela se prostituiu com os reis da terra, ela tem um alcance global. Ela embebedou os habitantes da terra.
ela estava num deserto, apesar de ter doutrinas que ela pregava, ela faltava alguma coisa, né? Ela era seca, ela faltava, digamos que o Espírito Santo. Se a gente lembrar uma passagem de Jesus, que ele encontra a mulher samaritana, ele diz alguma coisa assim para ela, que se ela pedisse a água que ele tem para dar, ela teria água viva. Então, o Espírito Santo na Bíblia também é simbolizado por águas, a água viva. Então, essa mulher, ela não tem o Espírito Santo. Ela está num deserto, ela é seca, ela falta água para ela, né? E ela também está montada numa besta escarlate, uma besta assim, cor vermelha, que a gente vai ver o que significa a partir de agora também. Ela está vestida como uma meretriz, uma prostituta. Ela tem esse nome de Babilônia, que a gente já comentou, que é toda essa confusão religiosa. E ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela perseguiu e perseguirá os santos, o povo escolhido de Deus, os que decidiram seguir as doutrinas da Bíblia. E ela também é uma grande cidade que domina, ela exerce o domínio sobre a terra. Então, a mesma identificação que a gente faz do capítulo 13 é a identificação dessa mulher no capítulo 17. E ela é Roma papal. A gente já conseguiu comprovar no capítulo 13 que ela é Roma na sua fase religiosa, sua fase papal. Então, aqui no capítulo 17, é bem claro que está falando do mesmo poder que emerge do mar no capítulo 13. Então, a gente, até aqui, não tem dúvidas quanto ao simbolismo do capítulo 17. A partir daqui, que começa, digamos assim, que a gente não tem a revelação completa. A gente vai ver aqui que essa besta que a mulher está montada, ela pode ter algumas interpretações. E aí a gente vai estudar duas delas aqui hoje. Como essa profecia ainda não se cumpriu, e a gente aqui não prega achismo, não é nada que a gente inventa, a gente não tem a revelação completa, porque ainda não se cumpriu. A gente estuda a profecia de acordo, comparando com o que já aconteceu na escola, na história. Então, a profecia, ela tem que ser comparada com o que já aconteceu. Como a gente ainda não viveu esse período, a gente tem algumas possibilidades, que as duas se encaixam bem na descrição aqui da besta, do capítulo 17, mas a gente não pode ter uma certeza. Mas a gente vai mostrar aqui essas duas possibilidades. Então, acho que voltou no Éder, né? Você pode ler para a gente o verso 7? Posso. Qual capítulo? 17, verso... Isso, verso 7. Um minutinho aqui. É que minha Bíblia trava assim, às vezes, sabe? Tranquilo. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o ministério da mulher, e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, o anjo vai explicar agora a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Ela está carregando Roma papal, Roma na sua fase religiosa. Esse poder que a gente vai identificar como a besta do capítulo 17, é um poder que vai dar suporte para a mulher do capítulo 17. Então a gente vai ver as duas descrições que eu comentei. Celita, você pode ler para a gente o verso 8? Posso sim. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Obrigado.
Então, a gente tem algumas descrições aqui. O anjo fala que essa besta, ela vai emergir do abismo e ela caminha para a destruição. Ou seja, o juízo dela já foi feito, o julgamento dela já foi feito. Só falta a sentença que Deus vai dar para essa besta. É a destruição. Que é a destruição que ela está caminhando. E alguns habitantes da terra, eles admirarão essa besta. E é descrito ali no verso 8 como aqueles que não foram escritos no livro da vida. Ou seja, os perdidos, os que não vão ser salvos, eles se admirarão com esse poder, com essa besta. A gente vai ver aqui o que significa. Alguém tem algum comentário até aí? Queria falar alguma coisa? Então eu vou pedir para Josi ler para a gente o verso 9 e o verso 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram, né? 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Beleza. Então, o anjo está explicando essa besta para João. E ele comenta aqui que ele tem 7 cabeças. E ele dá a interpretação. 7 cabeças são também 7 reis, dos quais 5 caíram e um existe. A gente já explicou isso aqui também. Isso já também aqui no a gente já identificou esses 7 reis como o povo, os reinos que perseguiram o povo de Deus, a começar lá do Egito. Foi a primeira nação a escravizar o povo de Deus, que era ali na época o Israel, os judeus. Então, esses reinos começam pelo Egito. Depois vem a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma imperial, que é o reino que está em vigor na época de João. Por isso que ele diz, 5 já passaram, um ainda existe e um ainda vai surgir. E esse que ainda iria surgir é Roma na sua face religiosa, que existe até hoje com a Igreja Católica, o papado, todo esse movimento é Roma papal, é Roma na sua fase religiosa. Então, por isso que 5 passaram, um existia na época de João e um ainda chegaria. Então, a gente tem aqui mais uma descrição da besta que está levando a mulher, a meretriz. Então, seguindo, a gente tem o verso 11. Eu vou pedir para o Rodney ler. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Sede dos 7, e caminha para a destruição. Beleza. Então, essa besta, ela é descrita como que ela era, não é, e ela ainda é o 8º rei, que viria proceder dos 7. Ou seja, esses 7 reinos que a gente identificou, que são as cabeças, ele teria, esse 8º rei, ele teria uma influência desses 7 reinos passados. Mas ele também caminharia para a destruição. O julgamento dele já estava feito. Só falta a sentença. Executar e pronunciar a sentença do julgamento. Então, a gente vai ver aqui o que significam os chifres, né, dessa besta. Eu vou pedir, quem que é agora? Celita? Norma. Norma, lê pra gente o 12 e o 13, fazendo um favor. Tá, eu leio. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem.
Beleza. Então, os chifres, assim como as cabeças, eles também simbolizam reis, conforme é descrito aqui no verso. Mas eles ainda não receberam o reino. Eles ainda não existem. Mesmo nos dias de hoje, esses 10 reinos não existem ainda. E ele daria autoridade, ele teria autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Esse simbolismo de 1 hora, a gente não tem a revelação ainda completa, porque o anjo não revelou. Mas quer dizer que esses reinos, esse reino mundial, ele estaria vigente por pouco tempo. E esses 10 reis têm só um pensamento, que é oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, os reinos, eles estão de acordo com as leis que esse poder universal vai implementar. Então, é um movimento global que está acontecendo. A Marina fez uma pergunta aqui, se ela escreveu, se o 8º rei é o papado. Não está claro ainda quem é esse 8º rei, mas a gente entende que o papado é a meretriz. Então, eu acho que tem alguma diferença. A gente não consegue identificar. Provavelmente é o poder dos Estados Unidos mesmo, que vai dar poder à meretriz, que vai carregar o papado, vai dar influência, vai andar de mãos dadas com o poder religioso. E aí que vai acontecer a união de religião e Estado. Então, a gente entende que o 8º rei, ele pode ser os Estados Unidos, que ele vai implementar decretos de compra, proibindo a compra e a venda, e um decreto final de morte, como a gente já estudou aqui. A perseguição que vai acontecer no tempo do fim. Mas conforme falando ali também, fala que será durante 1 hora. A gente tem aquela questão de converter, né? Horas e dias na profecia. 1 hora daria o quê? É muito pouco, né? 15 dias? Daria 15 dias. Daria 15 dias. Então, vamos colocar aí que esse poder que ele vai receber, essa autoridade aí, e vai querer oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem, ele vai ser uma coisa assim, rápida, né? Vai ser bem passageira. A gente não tem a revelação clara do que essa 1 hora significa. Se vai ser literal esses 15 dias ou não. Como eu disse, a gente não trabalha com achismos aqui. A gente compara a profecia com o que já aconteceu na história. Mas a gente entende que esses 10 reinos eles vão ser vigentes por pouco tempo. A Bíblia fala ali que o tempo do fim ele seria reduzido por Deus, porque senão os próprios eleitos, os próprios santos não aguentariam tanta tribulação. Então, esse período do tempo do fim, essa perseguição do poder político e religioso, ele vai acontecer por pouco tempo. A gente não tem certeza se são 15 dias literais, se são mais, se são menos, mas ele é pouco tempo, porque os últimos dias seriam abreviados, como a Bíblia diz. Então, a gente tem certeza que não é muito tempo que esse poder mundial ele vai imperar na Terra. É isso que a gente tem revelado por enquanto. Quem quer agora, veja ler. Mas eu vou ler o versículo 14, então. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém. É aí que está a grande promessa, né? Esse poder lutará contra Jesus, né? O próprio Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então, é uma profecia que ela já tem o seu final ali. O final a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. É a vitória, né? E o Senhor fala ali também que nós também venceremos, né? Chamados eleitos e fiéis que se acham com ele.
Então, nós que já, né, conhecemos a palavra e nos convertemos, teremos essa vitória. Você queria falar alguma coisa, Norma? Não, era basicamente isso aí que a Mari falou mesmo, né? Que a gente já sabe o lado que vence, né? Isso é tão... nos enche de esperança, né? Isso é tão confortante para a gente saber que qual é o lado que vence. E a gente só precisa escolher em qual lado a gente vai estar, né? Se preparar para estar do lado do vencedor. A gente vê, assim, através dessas profecias, né? E é besta, e é chifre, e vem da água, e vem do mar. Então, a gente já entendeu ali que vai ser essa união de igreja e Estado. E a gente já entendeu também o tipo de perseguição que a gente vai sofrer, né? A gente já entendeu que vão vir decretos que vão, de uma certa forma, nos perseguir, igual os crentes já foram, os cristãos já foram perseguidos na história. Mas o nosso diferencial hoje é isso, né? É saber o final, é já ter essa revelação de tudo, e isso ajuda a gente na preparação, sem dúvida, né? A gente já tem o spoiler do fim do filme, né? Basta a gente tomar a nossa decisão de que lado a gente deve estar. Enquanto a porta da graça não se fecha, a gente tem um período de escolha. Depois que a porta da graça se fecha, que a gente não sabe quando vai acontecer, não vai ter nenhum sinal de que a porta da graça se fechou. Então, a gente tem que tomar essa decisão antes que aconteça esse juízo, né? A gente está lendo aqui. Antes que que Jesus, encerre o ministério no santuário celestial. Antes que ele saia do Santo dos Santos para voltar a essa terra e executar essa sentença que a gente está lendo aqui, que a gente está estudando aqui hoje. Sim, e às vezes, e assim, a nossa preocupação, né, deve ser somente se a gente vai estar preparado ou não, porque quando as pessoas temem estudar Apocalipse justamente porque, assim, realmente causa medo, né, tanta coisa ruim que vai acontecer, os filhos de Deus serão perseguidos, eles vão tentar matar, né, assim, vai ser um caos, o mundo vai virar um caos. Mas assim, quando a gente sabe que Cristo vence, e aqueles que estiverem com Cristo, a gente não precisa ficar preocupado com esse fim, com essa destruição, com tudo isso de ruim que vai acontecer, né? Porque as pragas, vai ser muita coisa ruim. A nossa preocupação deve ser somente se a gente vai estar realmente do lado de Cristo, né? Do lado do Cordeiro que vem. E aí não precisa temer tudo isso, né? É verdade. Então, continuando aqui, o que a gente já aprendeu aqui no estudo, no capítulo 15, fala assim: falou-me ainda, né, o anjo está falando para João, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Como a gente já disse aqui em Apocalipse, águas simbolizam também povos, multidões, uma região da Terra que é muito altamente populada, né? É uma população grande. Quem quer ver, Júlia, amor? Acho que começou de novo. Acho que deu para todo mundo ler, né? O Éder, de novo? Aham. Éder, você lê pra gente o verso 16 a 17? Bem aqui. E 10 chifres... Opa! E 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e o queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então, olha que interessante, né? A gente está estudando até aqui que um poder religioso vai se juntar com o poder político. Mas o que o começo do verso ele fala? Os 10 chifres, os 10 reinos que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. O que vai acontecer no período da história? Esse poder político que envolve os 10 reinos
ele vai se voltar contra a meretriz. Por que vai acontecer isso? Então, estão caindo as pragas. O poder político vai chegar para o poder religioso e vai falar assim: você não disse as doutrinas que a gente devia seguir, o que a gente devia fazer para ser aceito por Deus? Por que as pragas estão caindo na gente? A gente não está salvo? A gente não está fazendo o que Deus manda? Então, esse poder político ele vai se voltar contra o poder religioso. Vai perseguir vai perceber que o poder religioso ele pregou falsas doutrinas, porque os juízos divinos estão caindo sobre eles. Então, num determinado momento da história, o poder político ele vai cair na real, vai ter a consciência que ele está seguindo falsas doutrinas. Mas o que vai acontecer? Não vai mais ter salvação. Eles não vão conseguir o arrependimento mais. O Espírito Santo já vai ter deixado os perdidos. A porta da graça já vai ter fechado. Então não tem mais escolha para eles. Apesar deles reconhecerem que eles viveram falsas doutrinas, eles não têm mais a oportunidade de salvação. Então, por isso que é importante a gente tomar a decisão hoje, enquanto a porta da graça está aberta. Porque vai chegar um momento que, por mais que a gente entenda que a gente se envolveu com falsos ensinos que não são bíblicos, os casos já vão estar decididos, já vai ter sido feito o julgamento. Na volta de Jesus, ele não vem para julgar as pessoas, o juízo já está sendo feito hoje, quando ele está intercedendo no santuário celestial. Na volta de Jesus, ele vem só para executar a sentença. Na volta de Jesus, os salvos vão ter o corpo glorificado, os salvos mortos vão ressuscitar e vão para o céu com Jesus. Os perdidos vão ser mortos. Então, na volta de Jesus, o que acontece é a sentença do julgamento. Não acontece o julgamento propriamente dito. Os casos já estão decididos. E aí, Jesus vem fazendo a volta é executar a sentença. Próximo slide aqui resume essas descrições da besta. Ela era escarlate, ela tinha uma cor vermelha, ela tem também nomes de blasfêmia, assim como a meretriz, assim como o poder que ela carrega. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a sua destruição. Ela é também o 8º rei, e ela recebe a autoridade dos 10 chifres, esse poder político que vai surgir na Terra. E a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, num determinado momento da história ali. Quando eles já estiverem juntos, eles vão ter a consciência de que eles pregaram falsas doutrinas, junto com o poder religioso. E nesse momento ele vai odiar a meretriz. E esse reino mundial, né, que os 10 chifres proporcionam, ele será dado à besta. Na verdade, não resta dúvidas ali, né? Na questão de era e não é, e está para emergir do abismo. A gente viu que teve uma época em que, quando houve a perseguição e tudo mais, então a gente podia definir como era. Atualmente, tudo parece estar tranquilo, né? Então, não é. E está para emergir do abismo. A gente viu lá, né, que teve aquela ferida de morte, então é como se ela tivesse morrido, mas ressurgiu. Então, está para emergir do abismo, que é quando vai ter essa nova perseguição aos santos. E onde a ferida vai ser curada, né? A ferida de morte. Exatamente. Então, assim, se a gente pudesse só ter, às vezes, essa referência sobre a besta, a gente já poderia linkar exatamente com esse poder papal. Ele era, depois ele já não é, né? Está muito tranquilo, mas no futuro vai emergir do abismo e logo caminhar para a destruição. Então, como eu disse, esse assunto do capítulo 17 é um dos mais, assim, que tem margem para interpretação, porque ele ainda não é um assunto fechado, ele ainda não ocorreu, então ele tem algumas interpretações.
Eu vou dar aqui duas interpretações sobre essa besta que vai surgir, esse poder político e religioso. A primeira é que ela é o símbolo de Satanás. Por que acontece isso? Ali no slide está dizendo. Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, o símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Se a gente pegar ali na Bíblia, no capítulo 12, verso 3, se vocês puderem abrir ali, 12, verso 3, diz assim, falando de Satanás, né? Viu também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a gente lê também aqui que o dragão é a antiga serpente, é Satanás. Então, Satanás, esse dragão aqui do capítulo 12, ele também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa besta do capítulo 17, ela também pode ser um símbolo de Satanás. Essa é uma das interpretações para a besta do capítulo 17. Ela ser o próprio Satanás, que vai dar poder, vai dar esse poder político e religioso para o povo perdido, né? Quando o caso aqui já tivesse sido julgado. Eles possuem a mesma cor escarlate, vermelho, que a gente leu aqui, e os dois poderes, eles se opõem a Jesus. Esses dois poderes, eles se levantam contra Jesus e contra tudo que ele ensina. Por isso que a gente leu ali no capítulo 14, quem vai vencer é o Cordeiro e os que seguiram o Cordeiro, não os que seguiram a besta, Satanás, quem está se opondo ao Cordeiro, né? E as blasfêmias também, né? Que a gente já viu muitas, né? Perdoar pecados, guardar um dia diferente do que está na Bíblia, tudo isso é uma forma de se opor a Jesus. É fazer o contrário, né, do que está na Bíblia. A venda de perdão, né, dos pecados, tudo isso se opõe ao ministério que Jesus faz no céu, intercedendo pelo pecador, por nós. Então, tudo isso, todo esse poder, ele se opõe a Jesus. Próximo verso. Minha vez. Josi, você lê pra gente o verso 8? Sim. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A gente já leu esse verso, né? Mas é só para a gente relembrar o que essa besta é. Então, o que simboliza, o que quer dizer se era, não é, está para emergir? O que isso tem a ver com Satanás? Então, um simbolismo que é muito plausível, é que Satanás é hoje, ele não será durante o milênio. A gente vai estudar no estudo do capítulo 20 que depois da volta de Jesus ocorre um milênio no céu, ocorre 1000 anos do povo de Deus com Jesus nos céus. E o capítulo 20 diz que Satanás nesse momento vai estar preso aqui nessa terra. Então, durante esse milênio, ele não vai poder fazer nada. Por isso que o simbolismo é que ele não é nada durante esse milênio. Mas depois do milênio, ele vai ressurgir. E ele vai atacar a Nova Jerusalém. Então, esse era, não é, mas aparecerá, pode ser um simbolismo de Satanás, que ele está ativo hoje, ele vai ficar preso durante 1000 anos, mas depois ele vai ressurgir, tentando atacar novamente a cidade santa e o povo de Deus. Isso que pode significar esse era, não é, mas aparecerá. Agora a gente vai estudar aqui uma segunda possibilidade dessa besta do capítulo 17. E como a gente já disse, é o poder político que os Estados Unidos da América, que a gente já identificou que surgiu de um movimento de fuga
da Igreja Protestante da Europa, esse poder político, ele pode ser essa besta escarlate do capítulo 17. Por que acontece? Porque ele pode ser esse símbolo. Que diz assim, né? No panorama escatológico dos acontecimentos do tempo do fim, escatologia, né? Do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global, de acordo com Apocalipse 13:12. A besta que emerge da terra, que a gente já estudou. E que assumirá atitudes imperiais, como os 7 impérios anteriores, que a gente já identificou aqui também. A ele que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Ou seja, os Estados Unidos ele vem de um movimento de pessoas fugindo da Europa, fugindo justamente dessa perseguição da Igreja Papal durante a Idade Média. Foi assim que nasceu os Estados Unidos, né? Eu acho que o Cauê até chegou a comentar, né? O que mais diz aqui? Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, na sua fase imperial, né, na época de Jesus, e Roma papal, religiosa, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, a pergunta que a Marina fez. Então, a 8ª cabeça, o 8º reino, ele pode ser a 8ª cabeça, né? O 8º reino depois de Roma papal, conforme representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13, verso 11. Pois é este poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar, ou a grande prostituta do capítulo 17. Exatamente. Então, dali das águas, né, sai a besta, Que é o poder religioso. Que é o poder religioso, e ela carrega, né, a besta escarlate. É o poder político, dando apoio político a um poder religioso. Esse é o simbolismo. Por isso que o poder religioso ele está assentado sobre o poder político. Então, o poder religioso vai ter um poder muito grande político no tempo do fim. Ele vai ter o aval do 8º rei. A gente está identificando aqui como os Estados Unidos. Então, a gente identificou a mulher, a meretriz, como Roma religiosa, Roma papal, e a besta escarlate como os Estados Unidos da América, dando esse poder, esse aval para o poder religioso implementar suas falsas doutrinas. E é nessa unção que vem o decreto de não vem comprar, não vender, e o decreto de morte. Já passou, né? Já. E aí a gente pode pensar, por que os Estados Unidos da América ele teria uma influência dos 7 reinos anteriores? Os Estados Unidos da América não é um país independente, ele não é um protestante que prega a liberdade religiosa, que nasceu justamente de um movimento de liberdade religiosa, de protestantismo, de livramento, de tentar se livrar do poder opressor papal da Idade Média. Por que ele teria uma influência dos 7 reinos anteriores? A gente vai ver aqui algumas características da nota de $1. Esse estudo ele foi feito por um teólogo brasileiro chamado Vanderlei Dornelles. Ele é um teólogo e ele já escreveu vários livros e ele mostra ali na nota de $1 algumas características interessantes que remetem aos 7 reinos anteriores, que hoje é conhecido como Europa. A gente vai ver nessa nota de $1 algumas características. A primeira é a frase que tem na nota em inglês, que significa em Deus nós confiamos. Então, a gente já vê que esse poder político, os Estados Unidos, ele já tem uma influência religiosa. Apesar de ser um país que prega a liberdade religiosa. Ele também se considera cristão, assim, né? Se considera
também tem uma aliança ali com a religião, né? Então, hoje em dia, ele já nasceu com essa aliança religiosa. A segunda imagem que tem ali na nota é uma pirâmide com 13 andares. Por que são esses 13 andares? Pode ser de pessoas, as pessoas da última ceia de Jesus, os 12 apóstolos mais Jesus. Segundo os estudos desse teólogo, ele identificou que uma das características dessa pirâmide ter 13 camadas é das 13 pessoas na última ceia de Jesus. Ele também, o 13 é o número da transformação e do renascimento, de acordo ali com os numerólogos, que não tem nada de bíblico nisso, não tem nada a ver esse número 13 ser o número de transformação. Então você vê que começa essa confusão religiosa que a gente comentou aqui. A Babilônia, que mistura tudo, né? Mistura falsas doutrinas verdadeiras, é uma verdadeira confusão. Ele também simboliza 12 signos, mais o Sol, que também não tem nada de bíblico nisso. E também simbolizam as 3 colônias americanas que foram criadas na construção dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos foi colonizado. Então, tem vários significados esse simbolismo do número 13. Na base ali da pirâmide, ele tem algoritmo romanos, que remete a Roma, né? A um dos 7 impérios que passaram. Então, você já vê que tem também uma ligação com os 7 últimos reis. Como a profecia revela ali, esse oitavo reino, ele teria uma influência dos sete anteriores. Então, a gente vê ali na nota de $1 uma inscrição em algarismos romanos e que ela mostra a data de independência dos Estados Unidos. Se não me engano, 1769, alguma coisa assim. Então, por estar ali em algarismos romanos, pode ser uma homenagem que os Estados Unidos prestou para Roma. Porque não tem muito sentido pôr em números romanos. Né? Outra referência muito forte, que a gente sabe que as pirâmides vieram do Egito. As primeiras pirâmides, elas foram construídas no Egito. E é um dos 7 reinos anteriores, o primeiro dos 7 reinos anteriores. Então, ali tem também uma homenagem, uma influência dos 7 reinos. A influência do Egito. Essa pirâmide que está na nota de $1. Na nota de $1 também tem uma águia de cabeça branca, que é o pássaro de Zeus, mitologia grega. Como a gente disse, um dos reinos é a Grécia. Esse simbolismo dessa ave é um deus grego, é um símbolo de mitologia grega. Mais uma confusão religiosa, misturando Deus da frase ali, das doutrinas verdadeiras, com mitologia grega, uma verdadeira confusão, e também fazendo essa referência aos 7 reinos anteriores, reino da Grécia. A gente tem também, no topo da pirâmide, o olho de Horus, como a mitologia fala que, a mitologia grega fala que é o olho que tudo vê, é o deus Sol, é o filho de Osíris. Então, isso também vem da mitologia grega, assim como a ave, prestando uma homenagem à Grécia. Ela tem uma inscrição latina ali em cima da pirâmide, significa ele sorriu às nossas realizações. Como eu disse, é a mesma ideia da Torre de Babel, as nossas realizações, os nossos reinos, a mesma ideia de Babilônia. Quando Nabucodonosor construiu a cidade de Babilônia, era a maior cidade da época, ele construiu também os jardins suspensos da Babilônia, né, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando a Bíblia declara ali que quando Nabucodonosor terminou de construir a cidade, ele diz assim: essa é a grande Babilônia que eu construí, ou seja, exaltando o ser exaltando humano, o seu nome, diminuindo o nome de Deus, né?
Então, finalizando, o slide diz que há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Então, apesar de ter essa perseguição que a gente vê aqui no capítulo 17, capítulo 13, Deus ainda conduz um povo, conduz a história da humanidade. A profecia tem justamente esse papel de mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Apesar de a gente achar que esse mundo vai de mal a pior, que vai mesmo, mas Deus tem o controle das coisas, Ele vai cuidar do povo de Deus, o povo que escolheu estar ao seu lado, escolheu seguir os ensinos verdadeiros. Eu gostaria de ler o verso 14 de novo, da promessa do capítulo 17, que fala assim: pelejarão eles contra o cordeiro, pelejarão a meretriz, a besta, esse poder político-religioso, ele vai lutar contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E vencerão também com eles quem? Os eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui é o 144 mil, né? Os que a gente identificou como esse povo que busca fazer a vontade de Deus. Esse povo que Apocalipse declara que segue Jesus para onde quer que ele vá. Então, Deus tem o controle da humanidade na mão. Apesar de tudo que acontece de ruim hoje em dia, a gente vê só tragédia hoje em dia, só fica sabendo de tragédia, de doença, de pandemia, de vírus, câncer. Mas além de tudo isso, Deus está no controle da história da humanidade. Amém. E que a gente pode confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. Os ensinos que a Bíblia, que as profecias vêm trazer. E assim, outra coisa que é importante lembrar é que ali fala, né, de meia hora, aliás, durante 1 hora, né, que a besta vai ter autoridade, que ela vai receber autoridade. E assim, igual o Toninho falou, muitas vezes a gente não consegue saber se essa 1 hora ela vai ser literal ou não, mas eu acredito sinceramente que ela remete a um tempo curto, né? A besta vai sim receber autoridade, ela vai fazer ali um certo estrago, mas eu acredito que vai ser uma coisa rápida, não vai ser um sofrimento muito duradouro. E a promessa maior que fica é essa aí mesmo, de que a vitória já é certa, né? O Cordeiro, né? Que bonito quando fala isso, porque o Cordeiro nós sabemos que é Jesus, então o próprio Jesus vem lutar em nosso lugar, em nosso nome, para destruir todo o mal, porque esses poderes, essa besta, tudo isso é o simbolismo de Satanás, né? O grande inimigo de Jesus. Então, a profecia ela acaba sendo muito, muito esperançosa para todos nós. Não é para sentir medo, não é para ficar triste, porque é uma decisão tão fácil, é simplesmente aceitar. E como a gente sempre fala, né, a hora de decidir é hoje, porque não dá para a gente deixar amanhã. Nossa vida é tão, tão frágil, né? Então, que a gente possa todos os dias fazer os planos para a gente aceitar Jesus, né? Todos os dias se arrepender, se entregar, porque não temos tempo a perder. A gente sabe, igual o Toninho também comentou, que os últimos eventos, né? Toda essa questão aí de fim dos tempos vai ser muito rápido. Então, a gente não tem certas coisas que a gente não consegue controlar, como o fechamento da Porta da Graça, a volta de Jesus, né? Que vai ser o maior evento da história. Então, a gente não sabe. A gente tem que se planejar, se preparar hoje. Acho que esse seria, assim, o grande ensino, fechamento aí desse capítulo 17. Vai ter a besta, sim, ela vai reinar, receber autoridade. A gente acredita ali que tem essa influência dos Estados Unidos, né? Até na nota ali a gente vê várias comprovações, né? Mas a gente espera isso, que cada um aí de vocês
toda a família possa se preparar para esse grande dia. Amém. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão aí para colocar sobre esse estudo, fiquem à vontade. Muito legal ver ali, né, na nota, essa questão, né, de ser um país que tem essa questão de liberdade, junto com religião, junto com um pouco de grego ali, que junta já as mitologias e os deuses. É uma mistura mesmo, né? Então, essa combinação não tem como sair alguma coisa boa dali, não. Infelizmente, não tem. Mais uma coisa que eu queria falar também é que, como eu disse, tem muita coisa em Apocalipse que a gente não tem a revelação total, né? Então, essa é a importância da gente estar estudando a Bíblia todos os dias, porque as verdades, elas são reveladas conforme o passar do tempo, né? Então, que a gente possa se preparar, estar estudando cada dia mais a Bíblia, estar estudando esses acontecimentos finais, se preparar para a volta de Jesus e ficar atento aos sinais, ficar atento a esse poder político que está se levantando, esse poder religioso, a união desses dois, principalmente. Os sinais, eles estão se desenvolvendo. Basta a gente dar uma pesquisada aí que a gente vai ver que essa união está sendo feita mais rápido do que a gente pensa. Essa ferida está sendo curada e eu acredito que não muito tempo mais essa ferida vai ser completamente curada. E aí a gente vai ter o retorno. Antes do retorno ainda, né, essa profecia se cumprindo, né, esses dois poderes se juntando para estar cumprindo o que falta da profecia, né? É basicamente o que falta para a volta de Jesus é se cumprir essa profecia de se juntar ao poder político e religioso. Posso fazer duas observações? Por favor. Uma é a seguinte, igual você falou, né, que esse capítulo ele dá margem a interpretações porque é algo que ainda não aconteceu, né? Então, automaticamente, a gente pode ter várias ideias do que esses versos querem dizer, né? Mas tem algumas coisas que são muito nítidas, assim, que a gente não pode deixar passar despercebido. Uma delas é que a grande meretriz, ela está sentada ali naquela besta de 7 cabeças, tal. Aí, em algum momento ali na Bíblia diz assim, né, que essas 7 cabeças são 7 reis ou 7 montes, né? E 7 montes, né? A Jô está até pedindo para eu poder falar aqui e tal na hora, só que eu falei, não, espera que depois eu falo. Roma, ela é conhecida por ser a cidade das 7 colinas. Então, isso desde sempre, porque em Roma há 7 colinas, né? Na região ali de Roma, há 7 colinas. Então, se você for trazer para a literalidade, já dá para entender que essa meretriz, ela tá ali estabelecida nessa região, entendeu? Aí eu já vi essa informação no rodapé de uma Bíblia romana, inclusive, essas Bíblias católicas, sabe? Então quer dizer que Roma é realmente é a região onde está essa grande meretriz. E a outra coisa que eu queria falar é a questão dos Estados Unidos da América. Na verdade, se a gente ficar esperando muito que aconteça esses acordos, na verdade isso já acontece há centenas de anos já, né? Essa nota norte-americana, a de $1, por exemplo, que tem todos esses emblemas, ela já é extremamente antiga. Mas antes da nota ser assim, a gente tem que lembrar que 1776, que é o ano da independência norte-americana, os acordos ali que foram feitos já estavam totalmente padronizados. George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, os caras, eles fizeram acordo assim, tipo, satânicos para poder fazer a independência dos Estados Unidos. E se você for pegar alguns detalhes da história dos Estados Unidos, isso eu tô falando de 1700 e pouco, né? Se for pegar tipo, alguns detalhes, a gente tem a Estátua da Liberdade, né? Que é algo mais pagão do que a Estátua da Liberdade.
ser o símbolo norte-americano, que é uma deusa pagã. Eu não sei se vocês já Uhum. repararam isso, não sei se vocês repararam isso, mas assim, tipo, e ela tá virada para a Europa, recebendo, tipo, é como se fosse a porta de entrada dos Estados Unidos, e ela tá virada para a Europa e tudo mais. Então, na verdade, se for pegar os detalhes dos detalhes dos detalhes, vocês vão ver que esse processo de paganização norte-americana já acontece há muito tempo. O que está faltando mesmo é alguma chancela, algum carimbo, para que tudo aconteça. Isso pode acontecer muito rápido É. mesmo. E todo esse nosso cenário que a gente vem enfrentando, né, de pandemia, a questão econômica também, que está toda ferrada, vamos dizer assim, também, e a questão ambiental, ela também já é um indício, né? Que é uma coisa que acho que pode acelerar essa aliança, entendeu? Na verdade, então, hoje inclusive, eu estava vendo um vídeo de um cara ele trabalhava para o serviço secreto da União Soviética, mas esse vídeo é bem antigo dele falando, né? E ele falou que para você mudar a mentalidade de uma população, de uma determinada região, geralmente esse processo leva de 10 a 15 anos. E para que isso Uhum. aconteça, você precisa instituir algumas coisas. Uma delas, a primeira coisa que tem que se instituir é a desmoralização do ser humano. O ser humano tem que perder o valor. A primeira coisa. Aí vai falando outras coisas, enfim, tal. Mas aí é que esse vídeo tratava de que isso tudo já vem acontecendo há um bom tempo. Há um bom tempo. É só você ver os movimentos sociais que existem hoje, Sim, pela razão pelo qual eles lutam, o que eles querem, né? É a questão da família que está cada vez mais degradada em prol da liberdade individual, etc. Então, assim, tudo isso já acontece há algum tempo para que realmente o fim chegue. Por isso que, assim, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, na verdade. A gente está vivendo realmente nos 48 do segundo tempo, né? Nem nos 45 mais. prorrogação total. Então a gente tem que ficar muito esperto e de olho em tudo que está acontecendo. É claro que não tem que criar nenhum alarmismo, nada, a gente tem que ver isso com felicidade, não com preocupação. Então, acho que cabe a nós, igual vocês falaram aí no final, tal, se preparar e etc, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Às vezes a gente quer aliviar um pouco, né? A gente quer passar uma mensagem assim, leve, né? Para que ninguém fique sem dormir. Mas a verdade é que, assim, estudem e, igual o Rodney falou, reparem muito nesses movimentos sociais que estão se formando, toda essa situação global que a gente está vivendo hoje, né? Eu não digo do coronavírus em si, entende? Mas tudo o que vem, assim, a partir dele, né? Os movimentos, a questão do meio ambiente também é outra coisa que está muito em alta. Então, tudo isso vai contribuir. Tudo Por isso é exemplo, uma, por é uma exemplo, parte. você quer um exemplo crucial? Tem aquele Manda aí. movimento, tem aquele movimento Black Lives Matter, né? Hum. Que é aquele movimento que está acontecendo nos Estados Unidos por causa da morte lá do George Floyd, depois agora recentemente morreu outra pessoa pela polícia, aí começa a fazer protesto, um monte de coisa. É claro que a gente não pode tapar os olhos e falar assim, não existe um racismo velado. Existe, óbvio que existe, sempre Sim. existiu. Sempre existiu. Não só com a questão do negro, como a questão do indígena, isso sempre houve. Com a questão da Uhum. mulher também ser colocada abaixo do homem, isso existe, é claro. Só que o que acontece é que pegam essas agendas, pegam esses movimentos e usam eles como uma forma de máscara para eles agirem de outra forma. Assim, é que eu vi em alguns vídeos e tal, o que esses movimentos realmente querem. O que tem a ver você brigar por uma questão racial, pela liberdade do negro, enfim, o que tem isso a ver com queimar igrejas e queimar bíblias lá nos Estados Unidos, igual aconteceu de monte e que a imprensa não fala? O que tem a ver uma coisa com a Exatamente. outra? Então, assim, essas coisas acontecem o tempo todo. Acontece o tempo todo. E, assim, só é noticiado aquela parte que eles querem que nós
aderimos, né? Vamos aderir, nossa. Aí acontece igual aconteceu, né, na NBA, que é o campeonato de basquete norte-americano, que os caras cancelaram todas as partidas, e quando fosse jogar lá, na hora que toca o hino norte-americano, os jogadores estavam todos tipo ajoelhados, fazendo o símbolo lá do Black Lives Matter, com a mão para cima e tudo mais. Aí um dos jogadores do Orlando Magic, não se curvou, e depois ele foi super criticado por isso, e ele falou na entrevista que, tipo assim, ele só curva perante Deus. Primeiro de tudo. Uhum. Então é só ajoelha perante Deus, e que aquele tipo de movimento não representa aquilo que ele acredita. Então, realmente está acontecendo. Eles usam de pretexto esses movimentos para despertar uma nova sociedade, onde os valores familiares não são importantes. Exatamente. E se você tira esse valor da família, a importância de ter um pai, uma mãe, a importância de ter uma organização na sociedade, você acaba com a sociedade, a questão daquela desmoralização, né? Meu corpo, minhas regras. Olha com essas Uhum. coisas. O Olha que estresse. feminismo, né? Então, assim, na verdade é uma anarquia que que vai aumentando, que vai chegar num ponto que quando fala assim, ó, é por causa de um determinado, ó, tipo, é por causa daquela comunidade que está no caos. As pessoas estão tão cegas que vão acabar falando, não, realmente é por causa deles. Vamos tirar eles da Uhum. jogada, né? Isso acontece o tempo É, todo. Isso acontece o tempo todo. isso é verdade. A gente tem que ficar muito esperto, né, com essas causas, né, com essas militâncias, assim, digo, defender alguma coisa. Porque igual você falou aí, né, defender essa coisa do Black Lives Matter, e aí a gente vê a questão também do feminismo, e aí a gente vê que a mídia, ela tá, assim, tomada, né, infelizmente tá tomada. E a gente vê outras agendas aí que precisam ser cumpridas, né, pegam casos horríveis, de pura crueldade, né, igual a menina lá que teve que fazer o aborto, e aí, a partir de um caso desse que é extremo, horrível, querem defender o aborto, ou seja, é isso aí que você falou mesmo, é a desmoralização do ser humano, né? Então, foi o que é falado desde o começo, quando a gente começou a estudar as profecias. Fiquem atento a tudo o que está acontecendo ao redor, no mundo, porque tudo isso é um quebra-cabeça que vai se encaixando. Não tem como, nada sem vamos dizer assim, sem um motivo, nada como eu poderia explicar? Ao acaso, aquele ali não tem nenhum problema, não tem nenhum fundo, tudo tem. E tudo vai apontar para essa junção, para esse poder que vai vir de uma forma tremenda, né, contra os cristãos. Então, vamos fazer o que já está escrito na Bíblia, né? Que é vigiar e orar. Vigiar, porque a gente vai passar por momentos tristes, como cristãos, mas Deus já nos garantiu a vitória. E orar para que a gente possa estar firme, possamos estar de pé quando todas essas coisas acontecerem, né? E antes do fechamento da porta da graça, que todos nós que estamos aqui, a gente já possa ter se decidido, e bem antes, na verdade, né? Porque o importante é a gente viver com Jesus e não só no final da nossa vida a gente encontrar com ele. O bom é caminhar junto. Então, se alguém tiver aí mais alguma consideração, pode mandar aí, viu? Muito, muito bacana o que o Rodney falou sobre as 7 colinas, os montes, né? Da cidade de Roma. Eu já tinha ouvido falar também, tinha esquecido, mas é verdade, você falou uma coisa bacana. Mais algum comentário? A gente vai fazer uma oração para encerrar. Norma. Oi? Ativou o microfone, quer falar? Não, não, não. Então beleza. Vou pedir pro Rodney fazer uma oração pra gente. Então pode ser, Rodney. Pode sim, pode sim. Querido bom Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira que estamos aqui reunidos, estudando
as profecias do Apocalipse. A gente sabe que tem muito ainda por desvendar, tem muita coisa para acontecer. A maioria delas, a grande maioria já aconteceu, e que a gente possa não só tentar interpretar, como também aceitar o seu chamado e estar do lado correto dessa batalha. Peço pelas pessoas que não puderam estar presentes conosco aqui hoje, que os abençoe, estejam com todos nós durante a noite, que seus santos anjos estejam ao redor dos nossos lares, dos nossos familiares também. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.